a gente vai pensar assim, bom, em um campo que predominou nesses 500 anos de país, que predominou a concentração da terra, a concentração da riqueza, a produção para o mercado externo, que predominou o trabalho escravo, a exploração do trabalhador, que predominou a monocultura, que predominou a exploração, que predominou o latifúndio, ao longo desses 500 anos, os 3 modelos, não sei se vocês perceberam, que os 3 modelos vão sempre mantendo essas mesmas características do primeiro modelo, ou seja, latifúndio, trabalho, exploração do trabalho, produção para o mercado externo, o latifúndio, a monocultura e tal. Bom, se permaneceu isso, se a terra foi concentrada, nós vamos fazer uma ligação com o quê? Também foi concentrada o acesso ao conhecimento. A mesma classe dominante que concentrou a terra ao longo de 500 anos, concentrou também o conhecimento. Por isso que nós vamos ter hoje uma educação do campo precarizada e com dados muito excludentes dos povos do campo, né? Nós só trouxemos alguns dados aqui para fazer esse link, para mostrar para vocês que ao mesmo tempo que se concentra a terra, concentra o saber, se concentra a escola, se concentra a educação também. Então, esses modelos, se eles foram excludentes, se o trabalhador não teve lugar nele, também não teve lugar na educação, né? Então, é aí que os trabalhadores, na década de 90, ao pensar o acesso à terra, ao constatar que foram excluídos do acesso à terra, constatam também que foram excluídos do acesso à escola, ao conhecimento sistematizado e por aí vai. Alguns dados aqui só para a gente finalizar, então. Então, esses modelos agrícolas excludentes geraram, ao longo desses anos, uma educação excludente. Quanto ao analfabetismo, né, o Censo Nacional, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2012, indica que no Brasil, em números absolutos, nós temos ainda cerca de 13 milhões de analfabetos, né, dos quais 12 milhões, ou 94%, possuem idade acima de 25 anos, ou seja, as populações mais velhas são analfabetas. Então, aqui nós temos os dados, esse gráfico aqui, ele é a taxa de analfabetismo das populações de 15 anos ou mais, das décadas de 2004 a 2009. Eu só deixei aqui claro como é que está no Brasil, porque ele tem dados em relação ao Brasil, a taxa de analfabetismo. Então, a taxa de analfabetismo no Brasil de 2009, aqui no geral do país de 2009, é 9,7. Aqui a separação entre urbano e rural, entre 2004, 2009 e 2014. Então, no meio rural, em 2004, a taxa de analfabetismo em 2009, no nosso caso, era 22%. Enquanto que em 2009, da taxa total do Brasil, total urbano e rural, era 9,7%. Aí depois aqui tem as taxas por regiões. Aqui também eu indiquei a taxa do Nordeste, ou seja, o Nordeste, em 2009, alcançava 32,6% de analfabetos, no meio rural, né? Enquanto que no meio urbano era apenas 13%, né? E aí a gente vai pensando, então o que a gente pode deduzir disso aqui, desses números? Que o meio rural, a taxa de analfabetismo é mais elevada que no meio urbano. Isso vai mostrar o que foi aqueles modelos de desenvolvimento econômico que fez, né? Agora, além disso, é importante a gente pensar outros dados que a gente deixou aqui para vocês. Sobre uma pesquisa que foi feita em 2004, né, pela USP e tal, sobre a questão das escolas do campo. E os dados mostram que a escola do campo ela sempre foi uma escola precarizada. Olha esses dados, então, olha só. Essa pesquisa, que foi feita pelo INEP, Pronera e a FIP-USP, em 2004, mostra que cerca de 94% das crianças do campo estão matriculadas em escolas em condições altamente precárias. Essas escolas mostram que, essa pesquisa mostra que apenas 26% dos estabelecimentos têm turma de 5ª ou 8ª série, ou seja, tem um funil, as crianças entram na escola, mas não permanecem. Apenas 4,3% de escolas de assentamentos têm ensino médio, olha só. Se 94% entra na escola, 26% chegam às turmas de 5ª ou 8ª série e apenas 4,3% chegam ao ensino médio. Vai observando que essas crianças vão ficando pelo meio do caminho, né? Quanto à relação campo-cidade, a mesma pesquisa revela que 75% daquelas escolas não tinha nenhum meio de comunicação,
67% não possuíam banheiro naquele ano de 2004, 94% não tinha quadra de esporte, 44% não tinha bibliotecas e 90% não tinha computador. A pergunta que a gente faz é a seguinte, ó, se você tem uma escola precarizada, que não tem biblioteca, que não tem nada, como é possível desenvolver leitura escrita, né? Um lugar onde não tem o que ler, um lugar onde as pessoas não são incentivadas a ler. Mas esses dados não param por aí. 78% não tinham bebedouro, 91%, escola do campo isso aqui, minha gente. 91% não tinha nenhum instrumento agrícola, era uma escola do campo. 47% não possuía mimeógrafo. Provavelmente, muitos de vocês que são jovens não sabem o que é esse instrumento, mimeógrafo. Mimeógrafo é uma coisa muito da minha idade, né? Mas, mesmo assim, a escola do campo, 47%, em 2004, não possuía um mimeógrafo, para vocês entenderem como é que estava atrasado. 24% não oferecia merenda escolar e das 76% que oferecia, 65% não servia merenda da agricultura familiar e servia merenda industrializada. 80% ensinava apenas a quarta série, e dessas apenas funcionar turma multisseriada. E quanto à distorção da idade série no ensino fundamental regular no Brasil, em 2009, mostrava que no Brasil a taxa de distorção idade série era de 23%, mas no meio urbano era de 21% e no meio rural essa taxa aumentava para 34%. Ou seja, não sei se vocês sabem que a distorção idade série são esses meninos que vão ficando, ou seja, ele tem uma idade padrão para estar em determinada série, só que ele não está. Por exemplo, ele chega aos 14 anos, ele ainda está na terceira série, ele chega aos 15, está ainda na quarta. Então, ele tem uma distorção entre a série que ele devia estar cursando, num padrão internacional, e a que realmente ele se encontra hoje na sua vida. Aí tem esses dados aqui, que são dados mais recentes, são dados de 2007, do Censo Escolar de 2007. Esses dados mostram, então, outros dados, outras informações. Aqui já é 2007 e já é outro censo, não é mais aquela pesquisa anterior. 92% não tinha acesso à internet em 2007, 90% não tinha laboratório de informática, 75% não dispunha de bibliotecas, 98% não tinha laboratório de ciências, 23% não tinha energia elétrica e 87% não possuía nem água encanada e nem sanitários. Então, para a gente entender qual é a precariedade da escola do campo. Aqui são alguns dados sobre a questão da população rural e urbana, que eu vou passar. É a questão da formação dos educadores, também altamente precarizadas, ou seja, enquanto que na relação urbana e rural, nós vamos observar que os que têm licenciatura no meio urbano e no meio rural, ó como é que vai se dando, né? Então, também é atrasada, como da licenciatura. Em síntese, o que é que nós podemos perceber dos dados no campo brasileiro? Para a gente fechar essa parte. Então, nós temos no campo brasileiro um elevado índice, uma persistência de elevado contingente, então, de analfabetos, reforçando desigualdades. Então, a pessoa, quando não tem acesso ao conhecimento, ele é muito mais fácil de ser levado, ele é muito mais fácil de ser dominado. E ele não é dominado somente pelas classes dominantes, não. É o vendedor de veneno que chega lá e diz para ele o que ele tem que fazer. É qualquer aventureiro que chega, domina uma pessoa que não sabe, não tem clareza das coisas, né? O nível de escolaridade do jovem e adulto no Brasil é baixo, é desigual, né? Os níveis insuficientes de acesso e permanência na educação básica, a extrema precariedade na infraestrutura da escola, é importante a gente lembrar. Então, são as escolas altamente precárias, aquilo que geralmente eu costumo chamar de escolinha cai não cai, o professor Arrui também chama de escolinha cai não cai. A formação dos educadores do campo também são formações insuficientes, né? Então, esses dados, essa precarização, essa matéria-prima, nós podemos dizer assim, subsidiou os movimentos sociais na década de 90 para que eles lutassem por uma proposta de educação básica do campo. Então, na aula 1 e nessa aula 2, o que é que a gente está tentando refletir com vocês? É que a necessidade da formação, uma realidade extremamente precária, mas, ao mesmo tempo, na terceira aula, nós vamos mostrar a tomada de posição dos movimentos sociais. Os movimentos sociais, ao compreender essa realidade, toma para si a luta por uma educação básica do campo.
Então, essa parte nós vamos ver na terceira aula com vocês, que aí a gente vai entrar diretamente o que é a educação do campo, como ela se constitui, como é que ela chegou até nós e tal. O que eu estou querendo tentar mostrar, e a gente vai mostrar também isso na terceira aula, é que a educação do campo, ela não foi uma invenção de governo, ela não foi uma invenção de intelectuais que saiu da universidade. Ela foi o fruto primeiro de uma necessidade constatada pelos sujeitos do campo, organizados em seus movimentos, que passa a demandar essa proposta educativa. Então, a raiz dela está na luta social, está na constatação de um modelo que não serve para os trabalhadores e que é necessário tomar uma providência, né? Então, isso foi feito nos anos 90, final dos anos 90, início do século XXI, com os trabalhadores do campo. Então, isso nós vamos ver na terceira aula, que a gente aguarda vocês todos.